Você veio ao mundo como criança. Você é jovem, você é adolescente, o outro sabe mais, o outro pode mais. E aí ele te vulnerabiliza, às vezes ele te usa. Ele goza em cima deste que é vulnerável, que é frágil. Assédio moral no interior das famílias. Esse assunto tem vindo à tona, né? No mundo da gente, na mídia, nas conversas, e vem complementar, digamos, outro tema que a gente também já trabalhou aqui no nosso canal e no nosso o pequeno ecossistema, que é as relações tóxicas no interior dos casais, nos casamentos, nas relações afetivo-eróticas. O que acontece quando a gente está num agrupamento humano chamado família? E por que essa tônica do assédio nas relações de intimidade, eles são temas muito delicados e nevrálgicos? Porque esses são os mais difíceis tipos de assédio. Qual é o ponto de base para a dificuldade da conversa? Você conseguir romper esse tóxico, essa relação que te faz mal, justamente quando você está num polo de relação de confiança e de amor, de dependência, de conexão íntima. Então, quando você tem um chefe abusivo, um governante abusivo, um mestre, um professor, mestre e professor é difícil também, porque em princípio mestre teria uma relação de admiração, de confiança, né? Lembra essas discussões sobre Osho ou sobre um chefe de uma seita, um líder espiritual que de vez em quando arrebanha algumas dezenas, se não centenas de pessoas para um enlouquecimento, para anos de escravização, dominação ou mesmo suicídio, né? Então, por que eu estou já abrindo a conversa aqui, radicalizando? Porque eu quero pegar justamente esse nó que é entre o máximo de amor, de confiança, de entrega, de admiração, e então o sujeito se colocar numa posição vulnerável de estar na mão do outro. Isso é um pouco a confiança, você se julgar. É tua mãe, é teu pai. Você supõe um saber. Isso é a base do elo de confiança. Isso é a base do que a gente chama tecnicamente de transferência. Como diria Lacan, transferência, a estrutura da transferência é um sujeito suposto saber. Você supõe saber no outro, em um outro sujeito. Esse é o polo transferencial. E se você supõe saber para ele, ele passa imediatamente a estar num shift diferente de você, ele está num patamar diferente e elevado de saber. Ele tem mais saber, logicamente, do que você. O seu lugar aqui é de menos saber e ele tem mais saber. E como diria Barthes, né? Roland Barthes, francês, pensador da linguagem, semiótica, literatura, imagem, saber é poder, né? Ele tem mais saber, ele tem mais poder. Porque você sabe menos, ele sabe mais, então ele te diz o que fazer. Ele te diz o que pensar. Ele te diz o que são as coisas e como você vai se movimentar no enigma da própria vida. Então, essa relação familiar, onde tem um déficit necessário de poder, de saber,
pela própria diferença geracional, diferença de idades, pais e filhos, tios, avós. Você veio ao mundo como criança. Você é jovem, você é adolescente, o outro sabe mais, o outro pode mais. E aí ele te vulnerabiliza, às vezes ele te usa. Ele goza em cima deste que é vulnerável, que é frágil. Então, até agora a gente estava falando dessa posição, né? Daquele que projeta o saber no outro, que muitas vezes o outro tem, porque ele nasceu antes de você, seu pai, sua mãe, a outra geração, ele sabe mais. Ou às vezes você está numa relação dentro da seita, ou de um grupo, ou na escola, ou no trabalho, ou chefe. Você, projeta esse saber e dois, o outro pode efetivamente ter mais domínio, mais experiência, mais, né, habilidade em determinada posição, tarefa. E esse daqui que está nesse lugar, como é que é isso? Vocês viram que eu usei essa palavra, ele goza aí. Então, esse é o desafio de quem está nesse lugar de diferença estrutural, de concentrar mais saber ou mais poder. Claro, não posso deixar de citar mais dinheiro, que é uma das maneiras do poder circular na sociedade de capital, que é o sistema onde a gente vive. Então eu tenho mais dinheiro, eu digo para você como as coisas são, como a banda toca, como a coisa apita, né? Então, quem está aqui, pergunta, né? Quem está nesse lugar de mais poder, vamos resumir assim, e a quem eu delego também mais poder, será que ele está sabendo abdicar desse mais poder, seja ele real, seja ele advindo de uma projeção transferencial, seja porque os outros projetaram em mim e me instauraram nesse lugar de líder de uma seita, é um lugar mais imaginário, é um lugar mais real? Como fazer para abrir mão da sedução do gozo do poder, de gozar do outro como objeto? Essa é uma pergunta muito importante, essa é uma pergunta que está no interior, inclusive, do elo transferencial analítico, porque é por isso que a gente também faz análise, supervisão, estuda teoria de clínica, estuda teoria metapsicológica, para poder atravessar os nossos fantasmas, nossos como analista, e não gozar em cima do analisante. Fica essa pergunta aqui, em geral, né? Não só no elo transferencial analítico, você como analista, você no elo transferencial familiar, você como adulto da relação, como professor, como mestre, como chefe, como líder, você analitiza os seus fantasmas, suas seduções de poder e dominação. Você abre mão de gozar em cima do outro mais vulnerável. Você, amante, você abre mão de ser tóxico numa relação em relação ao amado. Vou repetir até essa frase, né, que ficou... Você, numa relação de amor, de afeto, de sedução, você abre mão de gozar em cima daquele que te ama, que te admira, né? Você exerce esse poder da sedução, da dominação, do assédio. Você lucra em cima da fragilidade do outro. Lucra, né? Você ganha desejo, gozo, erotismo, dinheiro, trabalho. Você manipula o outro. Então aqui a gente tem, né, retomando, né, diferença
de lugares na relação, diferença de posições, quando a gente fala de assédio e quando a gente fala de relações humanas e de relações sociais, sempre a gente, né, também está falando eu e outro, e lugares imaginários, pelo menos, de diferencial de poder e de saber, e eventualmente de possibilidade de interferência na vida do outro. Como ter mais consciência aqui de si e estar menos submetido a essa projeção transferencial. E para você que está aqui muitas vezes, e a vida, a gente transita nesses lugares, né? Com pessoas diferentes, em estruturas diferentes. Para você que está aqui, como poder analitizar o seu lugar de poder, o seu lugar de gozo e se abster, né? Por isso que o Lacan dizia que o analista, a posição do analista tem muito da posição do santo. Tem algo que você vai abrir mão de gozar em cima do outro. Já pensou que mundo mais interessante?